Resumo: a maior das traições sempre vem de quem menos esperamos. Um caso que vem à tona e muda toda a vida da minha família, com diversas reviravoltas. Minha noiva ficou com meu irmão. Na suave embrace do crepúsculo, enquanto as estrelas cintilavam acima, eu encontrei uma verdade que destruiu meu coração em milhões de pedaços. Foi uma noite que se gravou para sempre em minha memória, uma noite que rasgou o tecido da confiança e do amor. Eu havia aguardado ansiosamente o nosso dia de casamento, contando os momentos até que eu pudesse chamar minha noiva de minha esposa. No entanto, o destino tinha um cruel golpe reservado para mim. Foi uma visita rotineira ao apartamento do meu irmão que desvendou o inimaginável. Algumas palavras foram adaptadas para soar mais natural em português, como embrace, que virou abraço, e unavelede, que virou desvendou. Ao passar pela porta, me deparei com um silêncio assustador. A curiosidade me levou a explorar o espaço mal iluminado, e foi então que ouvi o som inconfundível de fazer amor. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que os sons vinham do quarto do meu irmão. Congelado em descrença, aproximei-me lentamente da porta e espiei para dentro. Meu mundo parecia desmoronar diante dos meus olhos. Ali, entrelaçados na cama, estavam meu irmão e minha noiva. A visão deles juntos, seus corpos pressionados um contra o outro, enviou uma onda de agonia através de mim. Um rugido ensurdecedor ecoou em minha mente, uma mistura de raiva, desgosto e traição. Senti um impulso primal de entrar no quarto e confrontá-los, mas uma sensação de desapego surreal me impediu. Era como se eu estivesse assistindo a uma cena de um filme distante, incapaz de compreender totalmente a realidade do que estava testemunhando. Arrastando-me para fora, cambaleei pelas ruas em um estado de atordoamento. Lágrimas corriam pelo meu rosto, marcando meu caminho com um rastro de sonhos despedaçados. A dor era insuportável, o peso da traição esmagava meu espírito. Naquele momento, todo o meu futuro desmoronou em pó. A mulher em quem eu confiava, meu coração, me traiu da maneira mais inimaginável. E foi meu próprio irmão quem quebrou minha confiança. Os laços de família e amor que um dia me uniram foram irremediavelmente cortados. À medida que a noite avançava, procurei consolo na escuridão. Andei sem rumo, buscando algum tipo de redenção, mas não encontrei nada. A dor que me consumia era profunda demais, a traição, muito profunda. Eventualmente, cansado e quebrado, voltei para casa. Meu apartamento parecia vazio e frio, um cruel lembrete do amor que havia sido perdido. Enquanto eu deitava na cama, encarando o teto, não pude deixar de me perguntar como eu jamais me recuperaria desse golpe devastador. A partir daquela noite, minha vida passou a ter uma nova e amarga realidade. A confiança se tornou um conceito estranho para mim, e o amor parecia uma memória distante. As cicatrizes daquela traição permaneceriam para sempre, um lembrete constante da dor que eu havia suportado. Atualização 1. Os dias seguintes se arrastaram, e a dor parecia não ter fim. Eu me sentia como se estivesse preso em uma espiral interminável de desespero, tentando encontrar algum sentido no caos que minha vida havia se tornado. Foi em uma tarde de domingo, enquanto vagava pela cidade sem rumo, que encontrei alguém que, sem querer, trouxe uma nova onda de confusão e angústia. Depois de terminar com a Fernanda e cortar laços com o Lucas, o tempo parecia se arrastar. Eu tentava seguir minha vida, mas a dor estava sempre ali, como uma sombra que não me deixava. Eu evitava os lugares que frequentávamos juntos, o que fazia as coisas ainda mais difíceis. E foi em uma noite de insônia que algo inesperado aconteceu. 3 meses depois da tempestade que havia devastado minha vida, um amigo me convidou para a festa de aniversário dele. Eu não queria ir, na verdade, nem estava no clima, mas uma voz dentro de mim insistia. Vai, talvez você precise disso, pensava. Então, relutante, decidi sair de casa, esperando encontrar algum tipo de distração. Quando cheguei à festa, o ambiente estava animado, mas eu mal conseguia ouvir a música. O que eu mais temia aconteceu, lá estava ela. A Júlia, a ex-namorada do Lucas. Não sabia o que fazer. O rosto dela, que eu tanto conhecia, parecia mais distante do que nunca. Ela me viu e, por um segundo, nossos olhares se encontraram. Não havia mais os sorrisos descontraídos que costumávamos compartilhar. Era uma troca de olhares carregada de tensão e dor. Ela caminhou até mim.
Eu estava paralisado, sem saber como reagir. Ela hesitou por um instante, como se estivesse tentando decidir se deveria continuar ou fugir. Mas ela foi em frente. Quando abriu a boca para falar, o que saiu não foi um simples cumprimento. Você sabia? Ela perguntou de forma direta, a voz tremendo levemente, mas com um olhar que parecia carregar uma carga muito maior do que as palavras. Sabia que o Lucas ainda me procurava depois de tudo, que ele veio até a minha casa, tentando me convencer a voltar. O que ela disse me acertou como um soco no estômago. Eu sabia que o Lucas havia se envolvido com outras mulheres, mas isso eu não sabia. Fiquei em silêncio, sentindo a tensão crescer ao nosso redor. O som da festa parecia ter desaparecido. A atmosfera ficou carregada, como se o tempo tivesse parado. Ela parecia à beira de se despedaçar, e algo dentro de mim dizia que não poderia deixá-la sofrer sozinha. Afinal, eu também estava dilacerado. Júlia não se conteve e continuou, a dor estampada em seu rosto. Ele me procurou, disse que ainda me amava, e que não estava mais com você. Mas tudo não passava de mentiras. Eu fui só mais uma distração para ele. As palavras dela ecoaram na minha mente, me lembrando do que Fernanda também me disse antes de terminarmos. Uma parte de mim sentia raiva, mas outra parte sentia algo ainda mais profundo, compaixão. A conversa virou um desabafo mudo, como se ambos estivéssemos tentando entender a dimensão da dor que o Lucas nos causou. Fomos usados, manipulados, enganados por alguém que considerávamos parte da nossa família. Eu sentia uma mistura de raiva e impotência, mas também um sentimento de conexão com ela. Júlia havia sido arrastada para o mesmo pesadelo, e eu também. A verdade veio à tona, e não havia mais como ignorá-la. Eu a ouvi falar sobre os últimos meses dela, sobre como ela havia tentado seguir em frente, mas sempre havia algo que a puxava de volta. O peso das mentiras, das promessas quebradas. E então ela me contou sobre um detalhe que me cortou como uma faca. Eu achei que a culpa fosse minha. Achei que havia algo errado comigo. Mas ele me disse que não era o caso, que estava perdido. Ela pausou, os olhos se fechando por um momento, como se estivesse se protegendo de uma dor ainda mais profunda. Eu fui enganada por ele de todas as formas. Assim como você. Eu olhei para ela, sentindo uma onda de compreensão que jamais imaginei encontrar ali. O meu irmão, o homem que eu considerava alguém confiável, havia destruído as duas pessoas que mais amava. E, de certa forma, ambos éramos vítimas dele. De um manipulador que, aparentemente, nunca havia mostrado seu verdadeiro rosto. A festa ao nosso redor parecia distante, irrelevante. Eu não sabia o que seria da minha vida depois disso, mas sabia que, naquele momento, algo havia mudado. E então, sem querer, acabamos falando por horas. Não sobre o Lucas, mas sobre nossas próprias vidas, sobre o que havíamos aprendido com a dor e a traição. Quando a noite chegou ao fim, nos despedimos com um abraço silencioso. Não era um abraço de reconciliação ou de amor romântico, mas de compreensão, como se finalmente, depois de tudo que passamos, pudéssemos encontrar um tipo de cura na dor compartilhada. Eu saí daquela festa com um peso diferente no coração. A caminhada para curar as feridas ainda seria longa, mas ao menos agora eu sabia que não estava sozinho. Júlia e eu tínhamos algo em comum, a dor. Mas, talvez, o que realmente importava agora era o que faríamos com ela. Como usaríamos essa experiência para sermos mais fortes, mais sábios, mais vivos? A vida tem uma maneira estranha de nos dar as respostas, mesmo quando menos esperamos. E, de uma forma bizarra, encontrar Júlia naquela noite foi uma daquelas respostas que eu não sabia que precisava. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Atualização 2. Meses se passaram desde aquela noite. Júlia e eu mantivemos contato de forma discreta. As conversas que antes surgiam apenas por acaso, agora se tornavam cada vez mais frequentes. Às vezes, ela me mandava uma mensagem apenas para saber como eu estava, e de vez em quando, eu também fazia o mesmo. Era estranho, mas ao mesmo tempo reconfortante ter alguém que entendia, de verdade, a dor que eu carregava. Começamos a sair juntos, mas de forma discreta. Nos encontrávamos em cafés pequenos, em lugares onde ninguém nos conhecia. Cada encontro era uma mistura de alívio e tensão.
A dor que ambos carregávamos parecia desaparecer por algumas horas quando estávamos juntos, mas sempre havia uma preocupação, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Estávamos vivendo algo que, se descoberto, poderia destruir tudo que havíamos tentado reconstruir. Ninguém sabia da nossa amizade. Na verdade, ninguém sabia que estávamos nos aproximando de forma tão intensa. O medo de ser julgado, de sermos vistos como traiçoeiros, sempre pairava sobre nós. Eu sabia que o Lucas, caso soubesse, poderia não só se sentir traído novamente, mas também destruir a nossa relação com todos ao redor. E esse pensamento me atormentava. Certa noite, depois de mais um desses encontros secretos, fomos até o parque onde costumávamos caminhar. O céu estava limpo, a lua cheia refletia em nossas sombras. Ela estava mais perto de mim do que nunca, e a tensão no ar era palpável. Quando paramos em um banco, Júlia me olhou com uma intensidade que me fez sentir como se o tempo tivesse desacelerado. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, ela disse, a voz um pouco trêmula. Nunca pensei que eu pudesse me sentir assim novamente, depois de tudo o que aconteceu. E, no entanto, aqui estamos. Eu olhei nos olhos dela, e uma parte de mim queria dizer que isso era errado, que estávamos nos arriscando demais. Mas outra parte queria continuar, porque o que sentíamos juntos parecia real. Como se, de algum modo, finalmente pudéssemos encontrar algo de bom no meio de tanta destruição. Eu sabia que não poderia voltar atrás. Algo dentro de mim queria continuar. Afinal, a dor que compartilhávamos não nos afastou. Pelo contrário, nos uniu de uma maneira que eu não poderia descrever. Era como se a dor fosse um vínculo invisível, que nos dava forças para seguir em frente. Mas, ao mesmo tempo, a culpa me consumia. E o Lucas? Perguntei, quase sem querer. O medo de perder a minha relação com ele, de destruir a última conexão que eu ainda tinha com minha família, ainda me consumia. Júlia suspirou profundamente. Eu sei, e sei o quanto isso é errado. Mas, também não posso negar o que estou sentindo. Eu não posso. Não depois de tudo que passamos. Ela pausou, a expressão dela se suavizando. Não é fácil, eu sei, mas talvez isso seja o que a gente realmente precisa agora. Para seguir em frente. Eu olhei para ela por um momento, a tensão entre nós crescendo. Mas, ao invés de recuar, dei um passo à frente, mais perto. A proximidade de nossas presenças já dizia tudo. Sem palavras, sem pressa, nos deixamos levar pela conexão que estava crescendo entre nós. Um toque na mão, um olhar mais profundo, como se tentássemos transmitir todo o que vivemos e tudo o que não falávamos. Nos separamos por um momento, mas a sensação de que algo importante estava acontecendo permanecia. Eu sei que isso é confuso, eu disse suavemente, mas talvez, juntos, possamos encontrar uma forma de curar o que foi quebrado, de seguir em frente. Ela me olhou com um sorriso triste, mas que transmitia algo que eu não via há muito tempo: esperança. Eu não sei o que isso vai ser, mas estou disposta a tentar. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas se não tentarmos, nunca saberemos. E assim, sem palavras adicionais, decidimos seguir em frente. Começamos a nos encontrar com mais frequência, mas sempre em segredo. Estávamos cientes dos riscos, mas o que sentíamos parecia ser maior do que qualquer medo ou restrição que pudéssemos enfrentar. Nos entregamos a essa nova dinâmica, tentando construir uma conexão verdadeira e genuína, mas sempre com receio de que tudo poderia desmoronar se fosse descoberto. O problema era que, cada vez mais, não conseguíamos mais esconder isso de Lucas e dos outros. A tensão começou a aumentar, e as situações começaram a se complicar. O tempo diria até onde isso poderia nos levar. Atualização 3. A vida tinha se tornado cada vez mais tensa. Enquanto Júlia e eu tentávamos construir algo novo, algo real, sabíamos que o segredo que compartilhávamos não poderia durar para sempre. Eu sabia que, a qualquer momento, Lucas poderia descobrir, mas eu não estava preparado para o impacto que isso teria. Foi uma tarde qualquer, uma tarde de sábado, quando tudo mudou. Eu estava saindo de um café, onde tinha me encontrado com Júlia, quando, ao virar a esquina, encontrei Lucas. Ele estava com um olhar estranho, como se estivesse esperando por algo, ou talvez esperando por alguém. Ao me ver, ele parou por um momento e ficou me encarando.
O silêncio entre nós parecia mais pesado do que nunca. Eu vi você, ele disse, a voz baixa, mas cheia de um veneno que eu não conseguia identificar. Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Eu vi você saindo daquele café com ela. A Júlia. Minha ex. A mulher que eu amava. Eu engoli em seco, sentindo o coração apertar no peito. Sabia que esse momento havia chegado, mas não esperava que fosse ser tão esmagador. O peso das palavras de Lucas parecia tão forte que eu não consegui reagir imediatamente. Como pôde? Ele perguntou, os olhos cheios de raiva. Depois de tudo que eu fiz por você, depois de tudo que você passou, você vai fazer isso? Com ela. A minha ex. O calor subiu à minha cabeça, e minha respiração ficou ofegante. Eu queria gritar, queria justificar tudo que sentia, mas as palavras não saíam. O que eu poderia dizer? Que me apaixonei por ela. Que, apesar de tudo que ele tinha feito, ela também era a única que compreendia minha dor. Que, no fundo, nós dois tínhamos sido vítimas das mesmas mentiras, da mesma traição. Eu não fiz por mal, finalmente consegui dizer. Júlia e eu, nós dois passamos por muita coisa. E, de alguma forma, isso nos uniu. Não foi algo planejado. Eu nunca quis te magoar, Lucas. Ele riu, mas não era um riso de diversão. Era um riso amargo, de dor. Nunca quis me magoar. Você não entende, não é? Você pegou tudo o que eu mais queria. Tudo. Eu te vi sofrer, vi a dor em seus olhos quando eu te traí. E agora, você faz a mesma coisa comigo. A raiva de Lucas parecia estar tomando conta dele, mas havia algo mais profundo ali, algo que eu não sabia explicar. Talvez fosse a dor, talvez fosse a sensação de que ele havia perdido mais do que uma ex-namorada. Talvez ele sentisse que, ao perder Júlia, perdeu também a última conexão de algo que um dia significou algo bom entre nós. Eu respirei fundo. Lucas, eu nunca quis isso. Mas, por mais difícil que seja para você entender, Júlia e eu, somos diferentes agora. Não é sobre vingança. Não é sobre te machucar. É sobre nós dois, lidando com as nossas próprias dores, nossas próprias perdas. Ele olhou para mim com uma expressão vazia, como se tivesse perdido qualquer esperança de que o irmão que ele conheceu ainda existisse. Você pode tentar se justificar o quanto quiser, mas o que você fez não tem perdão, cara. E então ele virou as costas, caminhando para longe. Não disse mais nada, mas o peso de suas palavras ficou comigo. Eu estava ali, parado no meio da rua, sentindo a culpa me consumir. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, de algum modo, o que eu e Júlia estávamos construindo era real. Talvez fosse errado, mas já não parecia mais possível voltar atrás. Naquela noite, recebi uma mensagem de Júlia. Eu ouvi falar sobre o Lucas. Como você está? Eu não sabia o que responder. Talvez estivesse em um ponto de não retorno, onde as escolhas feitas não podiam ser desfeitas. Mas, ao olhar para o telefone e pensar no que havia acontecido, uma parte de mim sentia que, apesar da dor, apesar da confusão, algo importante estava acontecendo. Algo que, no final das contas, era mais forte que as mentiras, as traições e os erros do passado. Eu estou aqui. E é tudo o que importa agora. Escrevi de volta. Era uma tarde quente de domingo quando Júlia e eu decidimos ir à festa de família que sempre acontecia na casa dos meus pais. Eu sabia que aquele momento era crucial. Ninguém sabia sobre nós, e não queria que ninguém soubesse ainda. Mas, por algum motivo, Júlia e eu achávamos que poderia ser uma boa ideia ir, sem falar nada, apenas para ver como as coisas estavam e como as pessoas reagiriam. Talvez, inconscientemente, eu estivesse esperando que essa fosse uma oportunidade para normalizar as coisas, de alguma forma. Ao chegar, vi o sorriso de minha mãe, que estava animada como sempre, enquanto ela organizava os últimos detalhes da festa. Todos estavam ali. Alguns tios, primos, amigos de longa data. A família estava completa. Eu e Júlia trocamos um olhar, e ela me apertou a mão, como se soubesse a confusão que estava prestes a acontecer, como se soubesse que cada segundo poderia ser um teste para nossa relação, um limite sendo atravessado. Lucas estava lá, claro. Ele sempre estava, mas dessa vez, ele estava mais distante, mais fechado.
Seu olhar, quando nos viu chegar, foi como uma lâmina cortando o ar. Não havia mais aquela amizade que existia entre nós. Ele parecia uma bomba prestes a explodir. Júlia e eu nos aproximamos da mesa de drinks, tentando agir o mais naturalmente possível, mas a tensão entre nós era palpável. Eu sabia que Lucas não ia demorar a se aproximar, e não me enganei. Ele apareceu, e sua expressão não era nada amigável. O que vocês estão fazendo aqui? Lucas perguntou, a voz baixa, mas cheia de veneno. Eu não acredito que você tenha coragem de aparecer com ela. Aqui, de todos os lugares. Eu senti meu corpo se tensar, mas tentei manter a calma. Lucas, não precisa fazer isso. Estamos aqui para a família. Só isso. Família. Ele riu, mas não era um riso de diversão. Era algo amargo, cheio de raiva. Vocês dois acham que podem fingir que nada aconteceu? Que tudo está bem. Não se esqueça, você foi meu irmão, eu te protegi, e você, de alguma forma, fez isso. Traiu tudo que eu confiava, tudo que era certo. Você e ela estão agora juntos, como se fosse algo normal. Como se eu fosse o errado. Eu respirei fundo, sentindo a pressão aumentar. Sabia que não conseguiria escapar daquela situação sem enfrentar a dor que ambos estávamos carregando. Mas, ao olhar para Júlia ao meu lado, percebi que ela também estava sofrendo com aquilo. Ela não dizia nada, mas seus olhos estavam cheios de culpa e medo. Era como se tudo aquilo estivesse esmagando ela, não apenas por causa de Lucas, mas por tudo que havia acontecido entre nós três. Lucas, eu sei que você está com raiva, comecei, tentando falar de forma mais calma, mas a verdade é que a vida não é mais a mesma para nenhum de nós. Eu não espero que você me entenda agora, mas eu precisava ser honesto com você. Eu não queria fazer isso, eu nunca quis magoar você, mas eu não posso controlar o que aconteceu. Júlia e eu. A gente se aproximou. Não é fácil, eu sei. Lucas me olhou com uma expressão de incredulidade, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Então é isso. Agora você só vai continuar com isso, sem se importar com nada, sem se importar comigo? Ele deu um passo à frente, sua raiva ficando mais visível. Eu não consigo te perdoar, e acho que nunca vou conseguir. Isso é inaceitável. O silêncio na festa parecia ensurdecedor. Todos os olhares estavam voltados para nós. Alguns familiares tentaram disfarçar, mas era óbvio que eles estavam ouvindo. O desconforto era palpável, e a atmosfera da festa, que deveria ser de celebração, agora estava marcada por tensão. Júlia e eu trocamos um olhar rápido. Eu sabia que não era o momento para continuar essa conversa ali. Eu precisava tirar ele de perto, de alguma forma. Vamos dar um tempo, Lucas. A gente pode conversar depois, mas não aqui, não agora. Mas ele não cedeu. Não, agora. Por que você acha que eu vou ficar quieto? Por que você acha que eu vou deixar você fazer isso com todo mundo, com a nossa família? Você está destruindo tudo. Eu respirei fundo, tentando não perder o controle. Lucas, calma, não é isso. Você está indo longe demais. Mas ele estava completamente fora de si, e, no momento em que se virou para sair, ele se afastou de forma brusca. Eu sabia que isso não estava terminado. Que o rancor dele seria algo que não poderia ser resolvido facilmente. Júlia ficou em silêncio, a tristeza tomando conta de seu rosto. Eu sabia que, naquele instante, a festa estava perdida para nós. A tensão entre mim e Lucas era insustentável, e não havia como voltar atrás. Eu sabia que a situação estava prestes a explodir, mas, ao ver a expressão no rosto de Lucas, algo dentro de mim disse que ele não iria se afastar. Ele se aproximou ainda mais, seu olhar cheio de raiva e desprezo. A festa ao nosso redor parecia desvanecer, como se o tempo tivesse desacelerado, e tudo que eu conseguia ouvir era o som da respiração pesada de Lucas e a batida do meu coração acelerado. Não vá embora, Lucas, eu disse, tentando manter a calma, mas minha voz traiu um pouco de nervosismo. Vamos resolver isso agora. Ele não respondeu, apenas se aproximou ainda mais de mim e de Júlia. Seus olhos estavam fixos nela, como se ele não fosse capaz de olhar para mim sem ver a traição refletida nela. Você realmente acha que eu vou deixar isso passar, que vou me afastar e fingir que nada aconteceu? Ele perguntou,
as palavras saindo de sua boca como facas afiadas. Júlia tentou dar um passo atrás, mas estava visivelmente tensa, sentindo a pressão de todo o ambiente ao nosso redor. Lucas, por favor, isso não é fácil para nenhum de nós, ela disse, com a voz trêmula, mas firme. Não foi algo planejado, você precisa entender isso. Lucas deu uma risada nervosa, um som seco, sem humor. Entender? Você acha que eu vou entender isso? Você e ele. Depois de tudo o que aconteceu, de tudo o que eu passei, eu perdi a confiança em vocês dois. E agora vocês vêm aqui, em plena festa de família, fazendo com que todo mundo veja isso. Ele olhou ao redor, como se estivesse procurando por algum tipo de apoio, mas a verdade era que ninguém sabia como reagir. As pessoas estavam se afastando, desconfortáveis, e o murmúrio das conversas se desvanecia. A única coisa que restava era o embate entre nós. Eu sei que você está com raiva, Lucas, eu disse, tentando acalmar a situação, mas o que aconteceu entre nós não muda o fato de que somos uma família. Isso precisa parar aqui. Lucas olhou para mim, e seus olhos estavam cheios de uma dor profunda. Ele parecia quase quebrado, como se toda a raiva que ele sentia fosse apenas a camada externa de um sofrimento que não conseguia lidar. Sabe o que é pior? Ele disse, sua voz agora mais baixa, mais fria. Eu não consigo olhar para vocês dois e não ver a mentira. A traição. E sabe o que mais? Eu não vou ser o único que sofre com isso. Eu vou fazer questão de que todos saibam o que vocês estão fazendo. Todos. Porque ninguém aqui vai engolir isso de boa. Eu tentei falar, mas ele me cortou, virando-se bruscamente para Júlia. E você, Júlia? O que se passou na sua cabeça? Achou que poderia se envolver com ele e que tudo ficaria bem? Que você ficaria bem? Você sabia o quanto eu me importava com você. E foi assim que você me pagou. O tom de sua voz cortou o ar, e pude ver que Júlia estava se esforçando para não chorar. Ela olhou para ele com uma expressão de arrependimento, mas também de tristeza, como se estivesse perdida no próprio sofrimento. Eu nunca quis te machucar, Lucas, ela disse, a voz embargada. Eu não queria que as coisas fossem assim, mas, depois de tudo que aconteceu, me perdi. Me perdi entre a dor e a confusão. Lucas olhou para ela com um olhar tão cheio de ressentimento que quase me fez perder o controle. Você se perdeu? Se perdeu em quê, Júlia? Na mentira? Na ilusão? Você me traiu, e agora está aí, tentando justificar isso. Não tem desculpa. A tensão no ar era tão forte que parecia que a qualquer momento, algo iria explodir. As pessoas ao redor começavam a se aproximar, como se estivessem esperando para ver o que aconteceria. Eu não sabia o que fazer. Cada palavra que Lucas dizia, cada acusação, parecia mais uma martelada naquilo que restava de nossa relação. Eu estava vendo tudo desmoronar diante dos meus olhos, mas, ao mesmo tempo, sabia que não tinha mais como voltar atrás. Júlia, por fim, respirou fundo e deu um passo à frente. Lucas, eu não espero que você me perdoe. Eu sei que o que fiz foi errado. Mas também sei que você não pode ficar preso à raiva e ao rancor. Isso só vai te destruir mais. Lucas olhou para ela, e havia um silêncio pesado antes dele falar novamente. Destruir? Você já me destruiu, Júlia. Você e ele. Eu não sei o que vocês dois esperam, mas eu não vou deixar isso barato. Vou contar para todos. Todos. E vamos ver o que vai acontecer. E com essas palavras, ele se afastou, deixando uma nuvem de tensão e raiva no ar. O confronto não tinha terminado, mas, naquele momento, ele tinha dado um passo decisivo. Ele não estava mais disposto a esconder sua dor, nem a fingir que as coisas estavam normais. Agora, a família inteira saberia o que estava acontecendo, e eu sabia que as consequências seriam inevitáveis. Júlia e eu nos olhamos, e ela me apertou a mão mais uma vez. Não sabíamos o que o futuro nos reservava, mas uma coisa era certa: aquele momento mudaria tudo. O silêncio pesado que se seguiu à ameaça de Lucas parecia se estender por toda a festa. As conversas haviam cessado, e todos estavam focados no confronto que se desenrolava entre nós. O calor da tensão se tornava insuportável, e, enquanto Lucas caminhava para longe, ainda com semblante cheio de ódio,
Eu sabia que a última coisa que eu queria era que isso acabasse em mais raiva e ressentimento. Mas também sabia que não poderia mais esconder a verdade. Olhei para Júlia, e vi a mesma determinação em seus olhos. Aquela era a hora de revelarmos o que, por tanto tempo, tínhamos mantido em segredo. Lucas não pode simplesmente sair impune com tudo isso, ela disse, em um sussurro. É hora de contar a verdade. Respirei fundo, sentindo o peso das palavras que estavam prestes a ser ditas. Sabia que isso mudaria tudo. Mas já não havia mais como voltar atrás. A dor que Lucas estava causando em todos nós precisava ser exposta. Vamos acabar com isso agora, falei para Júlia, e então me virei para a família que começava a se aproximar, curiosa e apreensiva, com a tensão ainda pairando no ar. Alguns tios estavam cochichando, e os primos nos observavam, em silêncio, sem saber o que fazer. Eu respirei fundo e levantei a voz, não com raiva, mas com uma firmeza que eu não sabia que possuía. Pessoal, tem algo que precisa ser dito. Algo que Lucas tem feito por meses e que ninguém sabia. Todos sabem do que aconteceu entre ele e eu, e da dor que ele causou, mas a verdade é que isso não é tudo. A maioria da família ficou em silêncio, mas o olhar de Lucas, que se afastava do outro lado da sala, agora parecia estar fixado em mim. Ele sabia que eu estava prestes a revelar algo que ele jamais imaginaria. O que você está dizendo? Minha mãe perguntou, visivelmente surpresa, com a voz trêmula. O que você quer dizer com isso? Eu olhei para Júlia, que assentiu. Ela sabia que isso era algo que ela também tinha que enfrentar. Lucas. Ele não apenas me traiu com a mulher que eu amava. Ele traiu a confiança de todos nós, incluindo você, mãe. Ele mentiu, escondeu coisas e fez com que todos aqui acreditassem que ele era o filho perfeito. O murmúrio que se espalhou pela sala foi como um choque. Mas eu continuei. Ele não só me traiu, mas foi mais além. Lucas esteve tendo um relacionamento secreto com uma mulher que nossa família jamais soubera. Uma mulher que ele sabia que nos magoaria se descobríssemos a verdade. Mas ele não pensou duas vezes antes de ir em frente com isso. O rosto de minha mãe se transformou em uma máscara de confusão e dor, mas ela não me interrompeu. A revelação estava tomando conta de todos, e agora as pessoas começaram a se aproximar, buscando respostas. Alguns primos se entreolhavam, outros murmuravam baixinho, tentando entender o que estava acontecendo. Júlia deu um passo à frente, e com a voz firme, disse, eu sei que Lucas e eu tivemos uma história que acabou mal, mas há algo que todos precisam saber. Ele também me enganou, e eu fui cúmplice de sua mentira. Ele me prometeu que faria tudo certo, que não haveria mais mentiras, mas ele me traiu. Ele me usou, e quando eu comecei a questioná-lo, ele me afastou. Eu estava tão envolvida na dor e na raiva que eu não vi o quanto estava me perdendo, até que não consegui mais voltar atrás. Agora, as reações começaram a ser mais intensas. Alguns familiares estavam chocados, outros pareciam incrédulos, e alguns tios começaram a se aproximar de Lucas. Eles haviam ouvido a história, mas não conseguiam entender completamente. Lucas, meu tio Carlos disse, sua voz tremendo de raiva, como você pôde fazer isso com a sua própria família? Você tem noção do quanto nos magoou? Eu te criei, você cresceu vendo a nossa confiança e amor, e agora você destrói tudo isso? Como pôde nos enganar assim? Lucas estava paralisado, com a boca aberta, como se estivesse tentando formular uma resposta, mas as palavras não saíam. Ele olhava para cada um de nós, sua raiva tentando se transformar em defesa, mas nada que ele dissesse conseguiria apagar o que ele havia feito. Você sempre foi o filho que todos amavam, minha mãe disse, sua voz cheia de dor. Eu te dei tudo, Lucas. E você foi capaz de fazer isso com a gente? Ele engoliu em seco, tentando se recompor, mas seus olhos mostravam o caos que ele estava vivendo por dentro. Ele se virou para mim, como se tentasse encontrar uma explicação, mas ele sabia que nada iria mudar o que estava acontecendo agora. Eu nunca pedi para que isso saísse de controle, ele finalmente disse, a voz baixa, cheia de amargura. Mas eu também não posso continuar fingindo que fui a vítima aqui. Eu fiz coisas erradas, mas não foi só eu quem errei. Não é assim que as coisas funcionam, certo? Mas ninguém mais estava ouvindo. A verdade sobre ele, sobre suas mentiras, estava no ar, e todos estavam olhando para ele com um misto de incredulidade e desapontamento.
Eu vi os olhos de Júlia se encherem de lágrimas. Ela sabia que a dor dele era real, mas ela também sabia que ele não podia mais fugir das consequências. Eu dei um passo à frente, olhando para Lucas, e com a voz firme, disse: Não, Lucas. Você não é a vítima aqui. Você teve sua chance, e a desperdiçou. Agora, você vai ter que viver com isso. A família ficou em silêncio, enquanto as palavras pairavam no ar. As reações eram mistas, e a dor de todos era visível. A verdade finalmente havia sido revelada, e com ela, o peso da traição. Mas, para mim, já não importava mais. O que mais eu poderia fazer, se não encarar o que aconteceria a seguir? E naquele momento, sabíamos que nada voltaria a ser como antes. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.